em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que é o tema dessa campanha, Deus fala ao povo dele, e nós, por extensão, né, nós, por adoção, nós fomos feitos também povo de Deus, e ele fala, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Glória a Deus. E para falar sobre receber a direção de Deus, hoje eu gostaria de falar com você sobre receber a direção com força e coragem. Amém? Com força e coragem. A Bíblia Sagrada em Josué, no capítulo 1, os 9 primeiros versículos, tem uma mensagem poderosa de Deus para Josué e, por extensão, para nós também. Eu vou ler aqui, e você só acompanha com o ouvido aí. Eu vou ler na minha versão, e você vai ouvindo, e a gente vai fazer algumas pausas aqui. A ordem de Deus é Josué. Josué 1:1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Repete comigo, não o deixarei, nem o abandonarei. E ele prossegue, seja forte e corajoso. Você repete também, seja forte e corajoso. Aí eu prossigo, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Vamos lá de novo? Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Vamos lá? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Pode continuar. Pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Glória a Deus. Amém. Nessa noite, eu quero relembrar com você, rapidamente, sobre o que foi aqui esse ponto crucial na jornada de Josué, quando ele assume de fato e de direito essa tarefa de levar o povo à terra prometida. Josué, que esteve junto com Moisés, que foi uma liderança de destaque, que saiu novinho da terra do Egito, que acompanhou esse livramento de Deus com mão forte e poderosa, que viu grandes milagres acontecerem, provisão no deserto de comida, provisão de carne, provisão de água, e o povo gostava de reclamar. E o povo reclamava, nós estamos com fome, que saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. E Deus falava, não, toma aí maná. Maná, um pão do céu, algo semelhante a um cereal que podia produzir uma comida que era dada todo dia, e se guardava para outro dia não prestava. E aí eles falaram, não, mas agora a gente quer comer a carne. E Deus manda codornizes, carne de caça, carne chique, né? E eles reclamam. E aí a gente está com sede. E Deus manda Moisés tocar na rocha e sai água. E Moisés, já aziado com aquele negócio, também pisa na bola, faz uma ordem um pouco diferente do que Deus mandou e recebe uma punição por isso. Durante a trajetória deles no deserto, Deus dá as instruções a Moisés. Moisés seleciona 12 espias
e manda eles espionarem a terra prometida. Vão lá os 12 e voltam. 10 deles, daquele jeito, falam, ih, não vai dar não. Lá tem gigante. Aí os 2 que voltaram animadores, ainda falou, mas lá tem uva, um cacho de uva aqui, ó. Ó aqui, ó, é 2 homens para carregar um cacho de uva. Tem fruta de todo jeito que a gente nem imaginava, e tem fartura. Eles falam, não, mas tem gigante, tem gente demais. E eles, de um lado, animados, e de outro lado, 10 pessoas desanimadas, 10 espias desanimados. O detalhe, esses 2 animados eram Josué e Calebe. Josué e Calebe, que daquela turma todinha de 2 milhões de pessoas, os murmuradores, pecadores, ficaram para trás, morreram no deserto. Toda uma geração nasceu depois para poder seguir para a terra prometida. O próprio Moisés, liderança, não vigiou, vacilou, tomou algumas decisões precipitadas, foi punido por isso. Ele só viu de longe, mas não atravessou o Jordão para a terra prometida. Então Josué tinha vivido esse negócio todo, e só ele e Calebe, que era da velha geração e que estavam passando. Mas aí, eles acostumados daquele jeito, e quando você volta ali algumas páginas na Bíblia, antes de Josué, tem o finalzinho de Deuteronômio. No capítulo 30, tem as instruções de Moisés. E Deus manda Moisés, então, já comissionar Josué. Fala, ó Josué, eu não vou entrar, você que vai entrar. E aí Josué também dá uma cutucada, Moisés dá uma cutucada em Josué. Fala, olha, ser forte e corajoso. Você vai ver que desde lá ele está falando. E Deus falando com ele, eu vou com você, não temas. E aí Moisés morre, e Josué está só com 2 milhões de parentes para poder cuidar, para poder levar para a terra prometida. E aí eles param de frente ao Rio Jordão. A água está cheia que está transbordando pelo barranco. Hoje você vê nas filmagens o Rio Jordão pequenininho, mas naquela época tinha muita água. Mas ainda que fosse pequenininho, pensa para atravessar 2 milhões de pessoas sem uma canoa, porque eu suponho que eles não tinham canoa no deserto, né? Ou você, quando vai para o deserto, você leva canoa? Não tem jeito, não faz sentido, né? Mas não tinha canoa, não tinha balsa, não tinha ponte, não tinha uma câmara de ar para dizer assim, não, vamos pôr os maiorzinhos, né? E eles atravessam para lá. Não tinha jeito. Era tudo na água, correnteza. E aí está lá, Josué. Como é que vai atravessar esse povo? Como é que vai fazer isso? É uma situação. Mas aí Deus fala com ele, fala, olha, agora é a sua vez de trabalhar. Você achou que eu ia falar, é a sua vez de brilhar, né? Não. Quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que brilhar é Jesus. Nós somos servos dele, nós somos pessoas para resplandecer a glória do Senhor. Por isso que todos aqueles que tentam puxar para eles o brilho de Deus, não funciona. A gente tem que refletir o brilho. Mas nós não temos luz própria. Só a luz divina do Deus Todo-Poderoso é que resplandece em nós. Mas, quando a gente fala sobre isso, aí você pensa, mas por que eu estou indo nessa história tão comprida? Para lembrar você que por 3 vezes Deus fala com Josué, ser forte e corajoso. Tenha coragem. Em algumas traduções fala assim, porte-se varonilmente. Em outras palavras, assim no português mais rasgado, seja homem, firma o golpe. Você vai passar por lutas, mas vamos junto. Eu estou com você, eu não te largo, não. E às vezes a gente passa por situações que as lutas vêm. Ou a gente está escutando luta, está escutando pipocar os trovões lá longe, a gente começa a apavorar. Ah, porque está tendo uma crise lá, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Vidas estão sendo ceifadas, inocentes estão sendo mortos. Mas aquilo não está afetando diretamente aqui para nós. Tem impactos na economia? Sim, tem impactos globais. Mas eu preocupava, falava, não, eu não vou nem conseguir trabalhar hoje, porque eu estou com um aperto assim de pensar que o dólar subiu. Mas você tem que comprar dólar? Não. Você tem dólar para vender? Ações da Petrobras caíram. Você tem ações? Não tem. Mas mesmo que você tiver, você tem que entender, nós temos que entender, que esse Deus que dá a providência, ele diz que não vai nos abandonar.
E a direção de Deus, nessa noite, que eu quero enfatizar com você, é que Ele manda o seguinte, Ele tem passado, e dentro dessa campanha, o nosso propósito é que nós recebamos direção de Deus para poder fazer a nossa caminhada, mas quando chegar a direção, que a gente haja com força e com coragem. Já pensou se Josué está lá com 2 milhões de pessoas, e aí ele fala, não, as águas estão altas demais, eu vou sentar aqui na beirada e vou esperar a água baixar, para ver se dá ao menos na canela aqui. Não. Deus mandou. E ele falou, olha, você põe o pé na água lá, e aí a água vai parar de correr. E foi o que aconteceu. E eles atravessaram. Mas quando atravessaram, estava só começando a jornada deles na Terra Prometida. Fartura tinha sido prometida, e lá tinha fartura sim. Mas lá tinha gigante. Lá tinha Jericó, por exemplo, a primeira cidade. Segundo os arqueólogos, os muros tinham uma largura que 2 carruagens, para nós, 2 carroças, passavam uma de frente para a outra, uma do lado da outra, sem bater uma na outra, girando, patrulhando por cima das muralhas. Olha o tamanho da estrutura. Então, esse negócio de seguir a Deus envolve um pouco de doideira? Envolve. Mas essa doideira, que para outros parece... O que para as pessoas do mundo parece loucura, para nós é fé. É exigido de nós que nós andemos por fé, não por vista. E aí eu quero dizer para você que do jeito que tem essas dificuldades, do jeito que tinha essas dificuldades para Josué, tem as dificuldades que aparecem para nós também. E aí você está pensando assim, mas eu já oro há tanto tempo pela salvação daquele parente, pela libertação daquela pessoa, eu tenho as minhas lutas que eu tenho apresentado diante de Deus há tantos anos e Ele não me ouviu ainda. Eu tenho todos os problemas que eu tenho apresentado diante de Deus, e onde é que está a resposta? A resposta de Deus para nós nessa noite é: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, fica firme, porque a resposta vai vir. Não vai vir no tempo que eu quero, mas vai vir no tempo de Deus. Vai vir conforme a vontade de Deus. E nós aprendemos pela Bíblia Sagrada que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não tem outra coisa melhor do que andarmos no centro da vontade de Deus. E enquanto nós esperamos, Ele já falou muitas e muitas vezes, o Deus Todo-Poderoso, lá no deserto, conduzindo o povo, falou, e o próprio Jesus no seu ministério terreno também confirmou: não vos deixarei, não vos abandonarei. Jesus fala, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, fica animado, fica firme, porque eu venci o mundo. Nós estamos juntos, como diz um rapaz aí que está sempre nas mídias, estamos juntos até depois do fim. Nós aqui estamos juntos até depois do fim. Eu vou para o céu, você vai também? Glória a Deus. Então, nosso descanso não é aqui. Mas enquanto aqui nós estivermos lutando, batalhando, esperneando, dando voadeira na tristeza, dando voadeira no inimigo, nós temos que continuar firmes. Porque vão vir lutas, vão vir provações. As provações às vezes você sentiu até antes de vir para cá. As provações, as balançadas, o final de semana às vezes foi doído, foi complicado, a cabeça cheia. Como é que eu vou fazer? Mas a direção de Deus para você nesse momento é o seguinte: tenha força, tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu quero te lembrar um caso de um rapaz, muito gente boa, que foi tido como um homem segundo o coração de Deus, Davi. Pisou na bola algumas vezes, mas ele sempre tinha disposição para se apresentar diante de Deus com arrependimento. E quando a coisa apertava, ele vinha e pedia com confiança, e a coisa acontecia. Teve uma vez em Ziclag, eles saíram para a guerra, e veio uma turma lá, roubou as mulheres e as crianças, sequestrou. E naquele tempo que não tinha lei, hoje ainda existem crimes de guerra bárbaros, mas naquele tempo que não tinha lei, que não tinha tribunais internacionais, o melhor prêmio para um sequestrado era a morte, porque ficar vivo era estar sujeito a humilhações, sofrimentos, tristezas, derrotas, tudo de ruim. E o povo, as mulheres e as crianças sequestradas, a cidade incendiada,
E para completar, os 600 homens que estavam com ele falaram, não, vamos tacar pedra nele. Vamos descer a pedrada no Davi, porque nós temos que arrumar outra aqui. Davi não serve mais para nós. E o que Davi ia fazer numa situação dessa? Perdeu família, perdeu os bens, a cidade destruída. O povo que era os parceiros dele, que era para estar junto com ele, além de estar cansado, ferido, machucado, de todo jeito, com a moral lá embaixo, ainda estava querendo acabar com ele. E aí nós vemos lá em 1 Samuel, na passagem em que Davi... 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi se reanimou no Senhor. Oh, coisa boa! É a gente estar todo lascado, todo perdido, todo sem esperança, mas ter onde nos reanimar, ter onde recorrer. Porque as pessoas que não têm Deus não têm esperança. E agora nós temos a fé ao nosso favor, temos o ânimo, a fé, a disposição de crer que aquele que pode fazer o impossível, o conjunto cantou aqui, o Ministério do Louvor cantou aqui, que crê num Deus do impossível, que através do poder de Deus muralhas caem, portas se abrem, Deus vai além do impossível para atender as nossas orações. Ele está com olhos e ouvidos abertos para nos ouvir, nos atender às nossas petições. Basta então que nós continuemos firmes, com bom ânimo, com disposição, com força e coragem, porque dessa maneira nós podemos ter a clareza mental para tentar discernir qual que é a vontade de Deus. Qual que é o propósito que Ele te chamou? Eu não sei qual que é o meu propósito. Assim, enquanto estiver dando para ir, eu vou indo. Eu não sei até onde que eu vou. Mas quais as habilidades que Deus colocou na sua mão, que Deus colocou na sua mente para que você possa fazer na casa dele, fazer através dele como representante dele lá fora, para que eu e você sejamos cartas vivas, testemunhos vivos do poder de Deus na nossa vida para impactar a sociedade. A gente cita várias pessoas na Bíblia Sagrada que tinham propósitos definidos. Salomão, por exemplo, foi chamado para construir um templo para o Senhor. Neemias, para consertar os muros da cidade de Jerusalém. João Batista, para anunciar o Salvador, o Messias que estava chegando. O último do Antigo Testamento que estava divulgando a vinda do Messias e que pôde contemplá-lo com os olhos. Que depois do batismo, de ver o Espírito Santo descendo sobre Jesus, uma voz do céu falando, esse é meu filho amado que me dá muito gosto. No outro dia, ele esbarra de novo com Jesus e fala, lá meu primo, ó. Não, ele não falou, eles eram primos sim, mas ao invés de reconhecer a natureza terrena dele, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E assim outros, Paulo, por exemplo, que foi comissionado no propósito dele de levar o evangelho para toda a Europa, para a Ásia, estabeleceu igrejas onde nem sequer sabia que existia gente. E o Espírito Santo mandou e ele foi. E pessoas sendo salvas e tal. E eu e você, quais são os propósitos? Qual é o propósito que Deus confiou para mim e para você? O que a palavra de Deus diz para mim sobre quando a coisa aperta, sobre quando eu preciso de buscar em Deus essa força, eu preciso de buscar em Deus essa esperança, eu preciso de buscar nele essa disposição, esse encorajamento. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? A palavra de Deus tem várias e várias orientações saudáveis para mim. Mas quando a palavra diz, por exemplo, no final de Deuteronômio, sobre o ânimo, Deus animando Moisés animando Josué e o povo de Israel a serem fortes e corajosos, isso não é história que ficou para trás, que passou, ou história inventada, ficção, não. Isso aconteceu de verdade. Há provas arqueológicas, mas muito mais que isso, a fé no Deus vivo, que levantou aquele Josué, até como um tipo do outro Josué, Jesus Cristo. Josué como tipo de Jesus Cristo, que nos abriu o caminho para a terra prometida no além, para a salvação. Então nós temos acesso a essa promessa, acesso à vida eterna através de Jesus Cristo. Agora, enquanto nós vivemos aqui, eu e você temos acesso
a vitória no meio das lutas. Nós não temos um salvo-conduto, falar, não, você nunca vai ter dificuldade. Vamos ter aflições. Mas enquanto eu tiver com disposição, com força, com coragem, não uma força e coragem natural, mas aquela força e coragem, aquele bom ânimo que é Deus que me sustenta, que o Espírito Santo que me faz sentir que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que eu e você não estamos sozinhos, que não precisa a gente entrar em pânico, porque vão vir as dificuldades, vai vir a doença, vai vir a derrota, vai vir a surpresa, vai vir a decepção, às vezes traição na família, mas Ele está conosco e vai nos fazer passar por isso. Ele vai nos fazer passar do outro lado. Então, lembre-se, Josué quando pisou na água ali, ele foi na... Assim, quem não tem fé, fala que ele foi na doida. Que ele pôs o pé ali e fala, não, esse aí tá para lá de Bagdá, como diziam antigamente. Né? Mas não, ele pôs o pé ali sabendo que Deus iria operar alguma coisa miraculosa, milagrosa para que o povo passasse. E o povo passou pisando em seco. E logo que passaram a primeira batalha deles, eles não precisaram nem dar um tiro. Lembra das voltas, dos dias dando volta em torno de Jericó? E as muralhas caíram? Lembra que você já cantou muito? Vem com Josué lutar em Jericó. Existem evidências arqueológicas dessa Jericó que foi destruída por um cataclisma muito grande, por um abalo muito grande. Que eu e você sabemos que é o poder de Deus, que foi à frente de Josué. Então, há muralhas na sua frente, mas há um Deus muito poderoso para derrubá-las. Há um poder muito grande, acima de todas as coisas. E esses desafios que vão aparecer, como muralhas, como gigantes que eles enfrentaram ali, algumas décadas depois, está lá Davi diante do Golias, né? Que era um dos gigantes. Aquele povo lá dos filisteus, eles enfrentaram muitas dificuldades, eles colocaram muita dificuldade para o povo de Deus, mas Deus deu vitória sobre eles. Deus deu vitória sobre os gigantes. Basta resumir o caso da pedrada no meio da testa. Né? Davizinho, rapazinho, miudinho, baixinho, jogam uma pedrinha e o Espírito Santo dá uma direção para aquela pedra e põe uma força suficiente para derrubar um cara que, segundo as fontes históricas, tinha mais de 3 metros de altura. Era o gigante e morreu. São esses desafios que Deus quer que eu e você vençamos diante deles com força e com coragem. Então, para finalizar, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e rever, junto comigo, quais as áreas que está faltando força e coragem na sua vida? Que áreas que eu preciso ter mais força e coragem? Como é que eu posso aplicar esse exemplo de força e coragem de Josué nas lutas que eu estou passando? Porque às vezes o pastor Marcelo está falando aqui e você está pensando, mas eu acho que isso aí não serve para mim não. O meu problema parece que é bem maior do que atravessar o Jordão, do que derrubar a muralha de Jericó e matar gigante. Não quero minimizar o seu problema, mas eu quero te lembrar do Deus do impossível. Mais uma pergunta: em que situação da minha vida que eu falhei em ser forte e corajoso? O que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso ajudar outras pessoas a serem fortes e corajosas? Como é que eu posso manter a minha força e coragem no meio das adversidades? Pensa nesse negócio, continua firme nessa campanha, procura insistir na direção de Deus. Se ela não chegou até agora, mas Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem vitória para a sua vida. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa, tenha de bom ânimo. Nós vamos vencer juntos, amém? Deus te abençoe.